Gente, como emagrecer na menopausa? Se você tem essa dúvida, se você está precisando dessas dicas, fica aqui comigo. Se você ainda não assistiu o Porquê Engordamos, corre no vídeo anterior. Como emagrecer na menopausa? Gente, se você, assim como eu, tem essa dificuldade, né? Saiba que existem vários fatores que a gente pode estar melhorando na nossa vida. Mas vamos entender uma coisa antes. Existem os fatores mutáveis e os fatores imutáveis. Os fatores imutáveis não tem como, não dependem de nós. Então a gente vai envelhecer, né? Se Deus não levar a gente antes, nós vamos envelhecer todos. Nosso hormônio ele vai cair, nosso ovário ele vai parar de funcionar. Não tem jeito. Então isso é uma questão. Esse daí não tem o que ser feito, a gente, contentamos com eles e vamos tentar melhorar os mutáveis. Os mutáveis, um primeiro ponto que eu quero que vocês entendam muito, a partir do momento que estamos passando no período de perimenopausa até o fim da vida, nós temos que estar melhorando. Não, eu vou fazer só no período de menopausa que me falaram que é 1 ano. Não, gente, é para a vida inteira, tá? Ok, entendidos isso. Então, primeiro é atividade física. Atividade física pelo menos 2 vezes por semana. Mundo ideal seriam todos os dias? Sim. Pelo menos 5? Ok. Mas, gente, comecem. Não vamos ficar esperando o tempo perfeito. Começa com o quê? Com o que você sofre menos para fazer. Se você gosta mais de caminhar, se você gosta mais de nadar, então é o que você gosta mais, é o que te dá um pouco de prazer, porque senão é muito sofrido tudo isso. Segundo, sono. Temos que fazer o máximo para ter toda aquela questão da higiene do sono. O que é uma higiene do sono? Colocar rotina, colocar o sono como prioridade. Senão a gente coloca tudo na frente e o sono é quando ele vem e eu vou dormir. Porque a própria menopausa, a queda do progesterona principalmente, ele vai piorar esse sono, o sono ele vai ficar mais superficial, a gente vai acabar acordando cansado. Se eu não consigo ter um horário para dormir, se eu não consigo me programar para isso, vai ficar pior. A gente já sabe retirar a tela, evitar discussões, evitar ler e-mail de... Você sabe que ali vai ter notícia que vai te agitar. Então não lê, espera para ler cedinho, tá? Acorda às 5 da manhã e vai ler tudo que vai te dar estresse, tá? Lê notícias mais acalorosas, então calma. Vai ler uma coisa tranquila, vai ver um filme colorido, que eu sempre brinco, aquele filme de capa colorida antigamente, que tinha capa, né? Então vai te acalmar, te dar mais tranquilidade, tá bom? A dieta mediterrânea ela é caracterizada por alimentos com ações anti-inflamatórias, ações antioxidantes, e os alimentos são principalmente os azeites extra virgem, os vegetais, as frutas, as leguminosas, as nozes, as castanhas, cereais integrais, inclusive o vinho tinto, gente. Várias evidências, então, eles mostram que essa dieta mediterrânea ela vai atuar tanto no controle do peso, quanto nos sintomas da menopausa, principalmente quando a gente fala em sintomas da síndrome metabólica, né? E também no risco cardiovascular. Vamos então entender quais são os alimentos. Os primeiros alimentos eles se referem muito aos peixes e aos frutos do mar, tá? O peixe e os frutos do mar eles vão ter grandes quantidades de substâncias anti-inflamatórias. E o ideal é que a gente consuma eles entre 2 a 4 vezes por semana. Então eles são grandes fontes de proteínas, são gorduras boas, eles vão ter o ômega 3, né, que vai ter aquela atividade, a propriedade anti-inflamatória, que vai estar ajudando a aliviar as dores, melhorar a circulação e às vezes até diminuir o colesterol. O azeite e as gorduras boas, inclusive do abacate, ele é interessante. Ele é uma gordura boa, uma fonte de gordura boa que é boa para o coração. Ele pode ser adicionado aos alimentos da dieta, pode ser adicionado na nossa salada. Então, vale a pena a gente acabar acrescentando, né, 1 a 2 porções do azeite de oliva
ao longo do dia. Além dele, os óleos de linhaça e os óleos de canola também podem estar sendo úteis nessa questão anti-inflamatória. Os alimentos integrais são os mais importantes. O arroz, a aveia, a quinoa, a batata, a mandioca, esses alimentos de carboidrato complexo, eles vão entrar no nosso intestino. Como eles são ricos em fibras, eles vão aumentar muito a produção de butirato, que é uma substância excelente para o nosso corpo. Isso vai estimular a produção do nosso GLP-1, que vai acabar dando mais saciedade, né? Então os grãos também eles são importantes nessa dieta. E eles falam muito sobre o grão de bico, semente de abóbora, semente de linhaça. E além de estar ajudando no intestino, ele pode também melhorar o metabolismo. As frutas e verduras, gente, é fundamental, né? O ideal é consumir várias porções de frutas e legumes ao longo do dia. Eles são responsáveis pelas fibras, pelos minerais, pelas vitaminas, vão dar uma sensação de saciedade e tem pouca caloria, né? Então vamos apostar neles para quem quer emagrecer e também quanto mais colorido, mais substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias também vão ter. Lembrando que toda vez que eu melhoro o meu intestino, eu estou melhorando o meu sistema imunológico. Os laticínios, por serem fontes de cálcio e proteína, também são importantes na dieta mediterrânea. Eu ficaria aqui mais com os queijos e os iogurtes, por eles já serem mais fermentados, né? Algumas leguminosas e os grãos, tipo os feijões, o grão de bico, ele pode também estar entrando, mas depende de quem, porque ele pode fazer também uma fermentação a mais. Refeições, então, com os ovos também é muito bem-vinda. A dieta mediterrânea, ela pede muita água e o vinho tinto em quantidades pequenas, tá? Não é para beber uma garrafa, tá? É uma quantidade pequena. Ele também pode ser bem-vindo por ter mais resveratrol e as antocianinas, que são substâncias que podem ajudar a diminuir um pouco a inflamação das artérias, se forem fazer o consumo com moderação. Hidratar bastante, consumir muitas... As ervas aromáticas também, elas entram muito. E uma questão muito interessante da dieta mediterrânea, que inclusive ela entra na base da pirâmide, é a confraternização, né? Então, o convívio com várias pessoas, que eu acho que isso também ficou muito prejudicado com a gente, com todo esse Covid. Então, ela entra como base ali a confraternização, entra como base a questão também dos grãos, das frutas, das verduras. Então, gente, resumindo, é o quão mais natural possível. Isso daí é muito melhor para a nossa saúde, tá? Vamos tirar os super saturados, vamos tirar os industrializados, vamos selecionar o que realmente entra na nossa boca. Existem 2 suplementos que também ajudam muito. O primeiro é a quercetina. Ele ajuda no estresse oxidativo, principalmente do ovário, fazendo o efeito inibitório da expressão gênica de proteínas relacionadas a esse processo inflamatório. Então a gente pode estar consumindo ela como um suplemento ou ela pode ser encontrada em alimentos como a cebola, o alho, a maçã, as frutas vermelhas, mesmo o açaí, a jabuticaba e o jambolão. Outro suplemento que eu gosto muito é a cúrcuma, né? A curcumina, a gente pode estar suplementando ela, ou mesmo nos alimentos. Ela ajuda muito nessa parte anti-inflamatória, né? Ela pode ajudar, inclusive, numa melhora cognitiva, diminuindo a inflamação. Então, dado o número crescente do envelhecimento da população, essas estratégias nutricionais, elas ajudam muito a gente, tanto na obesidade quanto na menopausa. A cúrcuma, gente, ela pode ser usada, eu gosto de associar muito a curcumina com uma piperina, com uma pimenta preta, né, que ela vai melhorar muito a parte absortiva. De suplementos nessa fase, a gente também não pode esquecer da vitamina D,
que ela vai agir no corpo nosso como um todo. A vitamina B12 sempre é muito bem-vinda em fase de menopausa também. O ômega 3, o ácido alfa-lipoico. Então, temos vários suplementos que a gente pode estar associando, né? Que são os nossos fatores mutáveis. Isso você pode fazer por você. Se você gostou, curta, compartilha e coloque aqui para mim. Você quer mais vídeos sobre suplementos, uma coisa mais específica? Coloque aqui sobre quais eles você deseja, quais eles você tem curiosidade de saber mais a respeito.